Olá, alunos e alunas do sexto ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de filosofia. E eu quero, antes de começarmos um conteúdo novo, retomarmos aquilo que a gente tem visto nas últimas aulas de filosofia nesse primeiro bimestre. Vocês sabem que nesse primeiro bimestre a gente tem trabalhado a nossa capacidade de olhar, de interpretar o mundo. Nós temos visto, por exemplo, que ver é diferente de olhar, porque ver fala apenas da nossa capacidade fisiológica, ou seja, fala apenas daquilo que os nossos olhos são capazes de fazer. Então, se eu consigo enxergar as cores, as formas, as imagens, e eu consigo distinguir a partir da minha visão, então eu tenho a capacidade de ver. Então isso aqui tem a ver com os olhos mesmo, tem a ver com esse membro do corpo que são os olhos. Agora, quando a gente fala da nossa capacidade de olhar, nós estamos falando da capacidade de analisar as coisas, de interpretar o mundo, de enxergar com detalhes. Então, incluindo a nossa capacidade de formular perguntas. Então, quando a gente fala de olhar, nós estamos falando de ir além de uma primeira averiguação. Nós estamos falando de ver com detalhes, de ver prestando atenção. Uma coisa é você simplesmente enxergar e distinguir uma coisa da outra. Outra coisa é você conseguir olhar de verdade, analisando, interpretando, enxergando os detalhes e formulando perguntas sobre aquele aspecto, sobre aquele objeto, sobre aquele assunto. Nessa capacidade de olhar e de interpretar o mundo, a gente vem aprendendo ao longo das últimas aulas a colocar o objeto na frente do nosso olhar e a enxergá-lo por diversos pontos de vista. Então eu preciso aprender a enxergar a partir desse ponto, a partir desse ponto, a partir desse ponto. Quanto mais pontos de vista eu conseguir enxergar o meu assunto, o meu objeto, o que vai acontecer? Eu passo a ter uma visão mais ampla e mais completa da realidade. É a partir dos diversos pontos de vista que eu consigo enxergar o meu objeto sob aspectos diferentes, sob ângulos diferentes. Então, isso é de fato olhar, analisar, interpretar, enxergar com detalhes. Lembram da nossa dinâmica daquela casinha de boneca da Sofia que eu trouxe para a sala de aula? Lembra como que a gente fez uma roda em redor daquele objeto e cada pessoa conseguia enxergar a casinha de um ponto de vista? Então eu estou retomando isso apenas para trazer à memória aquilo que a gente tem trabalhado nas últimas aulas, para a partir daí a gente desenvolver um novo assunto, um novo conteúdo. Nós aprendemos também que os primeiros filósofos, eles praticavam esse olhar analítico para com a natureza. Então eles olhavam a biodiversidade, as diferentes formas, os diferentes tipos de animais, as cores, as texturas do universo, e a partir daí eles começavam a formular teorias acerca de como é que o universo era formado, qual era a origem, qual era o elemento essencial do universo, qual é a substância que a partir dela todas as demais substâncias são formadas. Nós vimos inclusive na última aula presencial que filósofos como Empédocles, Demócrito, Tales de Mileto foram algumas dessas pessoas que formularam essas ideias. A gente viu, por exemplo, que Tales de Mileto achava que a água era o elemento essencial do universo. Ele achava que tudo era formado a partir da água. Provavelmente ele observou as plantas
E ao fazer um corte em um galho, por exemplo, escorre algum tipo de líquido daquela árvore. Os seres humanos, quando morrem ou quando se ferem, né, tem um líquido escuro, vermelho dentro de si. Quer dizer, Tales de Mileto estava observando a natureza. Ele estava percebendo, por exemplo, que onde chovia tinha vida, onde não tinha água as coisas morriam, e foi a partir disso que ele foi tirando essas conclusões. Empédocles foi além. Empédocles falou assim: não, a água é um elemento importante, mas não é somente a água. Provavelmente todas as coisas do universo tenham em sua base uma mistura, uma junção de água, terra, fogo e ar. Então, para Empédocles, eram esses 4 elementos da natureza que traduziam tudo o que estava ao seu redor. E nós temos também o Demócrito. Demócrito é aquele que disse o seguinte: que se a gente pegar qualquer coisa da natureza e dividir em partes bem pequenininhas, até o ponto de a gente chegar na menor parte possível, aquela parte que é indivisível, ou seja, não dá para dividir mais, a gente chegaria àquilo que ele chamou de átomo. E para esse filósofo, para Demócrito, então, o átomo seria a medida mais essencial, seria a substância mais essencial de todas as coisas. Claro que com o passar dos anos, a ciência acabou comprovando essa teoria do Demócrito, certo? Hoje nós sabemos que os seres humanos são formados por células, né? Os seres vivos, os animais são formados por células, e o que há na natureza, os objetos, tudo que a gente vê na natureza que é sólido, tem em sua essência o átomo, comprovando assim o que esse filósofo há muitos anos atrás, há mais de 2.500 anos atrás, estava teorizando apenas com a sua capacidade de olhar, sem a ajuda de um microscópio, sem a ajuda dos materiais e dos equipamentos tecnológicos que a gente tem hoje em dia. Então, a gente nunca pode subestimar a nossa capacidade de olhar. É olhando que a gente interpreta as pessoas. Às vezes a gente ouve alguém dizer algumas coisas, mas é o nosso olhar que interpreta isso, porque nós não falamos apenas com as palavras, a gente fala com gestos, a gente fala com o nosso semblante, com o nosso rosto, com a nossa expressão facial, a gente fala também com a tonalidade da nossa voz, a gente fala com o silêncio. Nós estamos transmitindo mensagens o tempo inteiro, e só pessoas treinadas no olhar são capazes de fazer uma interpretação adequada da realidade. Tá bom? Então essa era a minha introdução para aquilo que nós vamos chegar na página 18, cujo título é Admirar e Filosofar sobre a Beleza. Então eu vou apagar aqui, nosso objeto que foi olhado por diversos pontos de vista, e vou trazer para vocês então esse tema da aula de hoje, que é a questão da beleza. Bom, não sei se você já pensou sobre isso, mas quando a gente fala de beleza, será que todo mundo enxerga a mesma coisa? Todo mundo tem a mesma opinião acerca do que é belo, do que é feio, do que é bom, do que é mal, do que é aprazível ao olhar e daquilo que é ruim, desinteressante para o nosso olhar? Bom, dá para a gente deduzir que não. Cada pessoa tem uma visão diferente acerca de beleza, né? E que bom que seja assim. É possível que uma pessoa esteja passando, vestindo uma determinada roupa, que para ela é algo extremamente belo, é algo gostoso de usar, é algo que ao tirar uma foto ela tem uma sensação, uma percepção de beleza muito interessante, muito gostoso para ela, para essa pessoa. No entanto, para você, ao olhar aquele look bacana, você não acha tão legal, você não vestiria, você não acha legal no outro, você não acha bonito. Então tudo isso faz a gente pensar que
Os aspectos da beleza, o conceito de beleza é relativo nesse primeiro momento, nesse sentido. Nós podemos falar também dos relacionamentos amorosos. Se você perguntar para o seu pai: olha, você acha minha mãe bonita, pai? Provavelmente ela vai dizer que sim, ele vai dizer que sim. Se você perguntar para sua mãe, ela vai dizer que sim. Mas talvez se você perguntar para uma outra pessoa de fora da sua família: você acha meu pai bonito, minha mãe bonita? Talvez essas pessoas tenham uma percepção de beleza diferente. E daí a gente entra numa outra coisa bem interessante, de que o amor, por exemplo, o carinho e as experiências pessoais de afeto podem influenciar no nosso senso de beleza. Podem. Aquilo que você aprendeu a amar geralmente é bonito para você, é aprazível. E para exemplificar isso, nós temos aqui, por exemplo, na página 19, uma fábula bem legal, que é a fábula da coruja e da águia. Então vocês sabem que os homens, ao analisarem a natureza, eles começaram a reproduzir obras de arte a partir daquilo que eles percebiam na natureza e aquilo que eles interpretavam como algo bonito. Por exemplo, se nós pegarmos as músicas da década de 60, 70, 80 até a década de 90, nós temos muitos exemplos de artistas, de compositores falando da natureza. É do brilho do sol, é da beleza das flores, é das sensações relacionadas à natureza, e trazendo isso para suas músicas, fazendo metáforas, não é? Para a vida. Hoje não é isso não é tão comum, mas a gente tem na história da humanidade muitos exemplos de pessoas que esculpiram coisas que estão na natureza, que eles consideravam coisas belas. E nós temos também as fábulas. Dentro da matéria de língua portuguesa ou literatura, você já deve ter estudado isso. O que são fábulas? São contos cujos personagens geralmente são animais, mas que agem e sentem como humanos. Então, vejam só esse exemplo de fábula, que é a coruja e a águia. Eu vou ler para vocês, quem quiser acompanhar está na página 19. Pega aí a sua apostila e acompanha comigo. Coruja e águia. Depois de muita briga, eles resolveram fazer as pazes. Basta de guerra, disse a coruja. O mundo é tão grande, e tolice maior que o mundo é andarmos a comer os filhotes umas das outras. Perfeitamente, respondeu a águia. Também eu não quero outra coisa. Neste caso, então, combinemos isso. De agora em diante, não comerás nunca os meus filhotes. Ah, muito bem. Mas como eu posso distinguir os teus filhotes? Coisa fácil. Sempre que encontrares uns borrachos lindos, o que é borrachos? São os pombinhos que ainda não têm penas ou que ainda não sabem voar. Sempre que você encontrar uns borrachos lindos, bem feitinhos de corpo, alegres, cheios de uma graça especial, que não existe em filhote de nenhuma outra ave, já sabe, são os meus filhotes. Está feito, concluiu a águia. Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um ninho com 3 monstrengos dentro, que piavam de bico muito aberto. Horríveis bichos, disse ela, vê-se logo que não são os filhos da coruja. E comeu-os. Mas eram os filhos da coruja. Ao regressar à toca, a triste mãe chorou amargamente o desastre e foi justar conta com a rainha das aves. Que? Disse ela admirada. Eram teus filhos aqueles monstrenguinhos? Pois olha, não se pareciam nada com o retrato que deles fizeste. E daí vem a moral da história, porque toda boa fábula traz uma moral no final da história. Para retrato de filho, ninguém acredite em pintor pai. Lá diz o ditado: quem o feio ama, bonito lhe parece. Gostaram da história? Gostaram da fábula? Percebem? A
A descrição da águia, aliás, da coruja, foi essa. Se você encontrar uns borrachos lindos, bem feitinhos de corpo, olha como é que a mãe descreve os seus filhos. Borrachos lindos, bem feitinhos de corpo, alegres, cheios de uma graça especial, que não existe em filhote de nenhuma outra ave. Quando a águia encontrou aquilo que na percepção dela eram monstrenguinhos, ela disse: esses daí não devem ser os filhos da coruja. Por quê? Porque o amor afeta o nosso senso de beleza. Para um que ama, os filhotes eram belos, eram maravilhosos, eram lindos, e a descrição foi de filhotes perfeitos. Para a tal da águia que não os amava, que não tinha nenhum tipo de sentimento por eles, a percepção de beleza era outra. Tudo bem, gente? Entenderam o conteúdo dessa nossa aula, dessa nossa reflexão sobre a beleza? O que eu quero pedir para vocês fazerem nessa semana, então, na página 20, nós temos aqui, Hora de Filosofar, tá vendo? Que é esse quadrinho verde. O que eu vou pedir para vocês é o seguinte: escrevam essas perguntas que nós temos aqui no exercício número 1. Dá uma olhada: 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 perguntas. Escrevam essas perguntas em uma folha separada com o seu nome e a turma, e respondam a essas perguntas que têm a ver com essa fábula que eu acabei de ler para vocês, tá bom? O que lhe chamou a atenção na fábula e por quê? O que a coruja quis dizer com cheios de uma graça especial? O que a águia quis dizer com horríveis e monstrenguinhos? Por que os olhares da coruja e da águia sobre os filhotes foram diferentes? É possível ter opiniões diferentes sobre o que é belo e o que é feio? O que é necessário para que algo seja considerado belo? Faça essas reflexões, pense nisso, converse com seu pai, com a sua mãe, com as pessoas que estão aí junto com você, na sua família, na sua casa. Converse sobre esses assuntos, pergunte para sua mãe se ela te acha bonito, o que ela acha feio na terra, na vida, na natureza, o que ela acha bonito. Converse sobre esse assunto, eu tenho certeza que tem muita coisa para refletir a respeito da beleza. Tudo bem? Um grande abraço para todos vocês. Se você tem alguma dúvida, coloque nos comentários desse vídeo aqui no YouTube mesmo quais são as suas dúvidas. Eu vou tentar responder da melhor forma possível. Se tiver um número de dúvida muito grande, eu posso gravar um vídeo também apenas tirando essas dúvidas, tá bom? Mas eu acho que não vai ser necessário, porque nós estamos tratando de algo que faz parte do cotidiano de vocês, mas não tem problema. Tem dúvida? Coloque aí nos comentários, a gente vai tentar sanar da melhor maneira possível, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!